Davi e Golias. Israel estava cercada por batalhas. E a sagrada Arca da Aliança havia sido levada pelos filisteus. Então o povo de Israel acreditava que Deus os havia abandonado. Muitos anos se passaram desde que o profeta Samuel apontara Saul como rei. Mas o Espírito do Senhor havia deixado Saul. Mais uma vez, os filisteus juntavam seus exércitos para a batalha. 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros. E uma infantaria tão numerosa quanto as areias do deserto. E em Israel, nenhuma espada ou lança estava pronta. É Samuel, o profeta. Aquele velho envolto em trapos é Samuel? Ele é o único homem de quem Saul tem medo. Majestade, o profeta Samuel adentra a corte. Samuel, tens estado ausente de nossa corte. Damos boas-vindas a ti. Quem é aquele homem? Ele é o capitão da guarda. O nome dele é Abner. Saul tem como conselheiro da corte. E estes seriam os filhos de Saul? Jonatas, Ishvi, Isbosete. Os filhos dele. Filhos dele. Ao envelhecer, fiz meus filhos juízes, pois julguei Israel todos os dias de minha vida. Mas meus filhos não seguiram os caminhos de Deus, eles preferiram receber propinas e serem preconceituosos. Então os anciões de Israel vieram a mim e fizeram um pedido. Nos dê um rei para julgar-nos, como em outras nações, um rei. Papai. E eu orei para o Senhor, e ele me disse: o povo de Israel não rejeitou a ti, mas rejeitou a mim, teu Deus. Eles me rejeitaram e serviram outros deuses,
Então cai sobre ti, Samuel, assegurar que tenham um rei para governá-los. Deus falou na escuridão do meu coração. E contei as palavras dele a vós que me pediram um rei. Eu disse, este rei levará teus filhos, liderados por ele mesmo em carruagens, e ele os fará seus instrumentos de colheita e de guerra. Mas os frutos de teus campos e videiras será distribuído só entre os servos dele. E todos nós iremos chorar alto neste dia por causa do teu rei. Mas ele não quis me ouvir. Não, não, ele disse, não terás um rei como os das outras nações, um rei para julgar-vos e lutar tuas batalhas. Deus disse em meus ouvidos, mandarei-te um homem da terra de Benjamim, e tu deverás apontá-lo, rei de Israel, e ele deverá salvar-vos de todos os filisteus. Saul, quando o vi, Deus disse a mim, observe o homem que reinará sobre meu povo. Samuel, em toda Israel, aqueles que são tementes a Deus diminuem. Diminuem. Nós honramos Samuel, é claro. Mas o último dos grandes juízes de Israel não chamou toda a corte do reino apenas para contar-nos a história que todos conhecemos também. Saul, contarei a ti o que vós não sabeis. Contarei a ti o que Deus disse a mim na noite passada. Deixe-nos. Fale. A glória de Israel se vai quando a arca de Deus é tomada. Em todo o meu reino, Samuel, todos sabem que a Arca da Aliança está nas mãos do inimigo. Era um sacrifício necessário que não podia ser evitado para a paz com os filisteus. Saul, quando a arca foi retirada de ti, Deus tirou-te o reino de Israel também naquele mesmo dia. Não o escute, senhor. Samuel já é velho demais para entender. Velho, sim. Perto da morte. Mas na noite passada, as palavras de Deus vieram a mim novamente. Deixe-nos. Samuel, o que o Senhor ordenou-te? O Senhor disse, arrependo-me que Saul seja rei, porque ele se voltou contra as minhas ordens e quebrou todos os meus mandamentos. Assim falou o Senhor e me fez entristecer. E eu chorei e chamei por ele a noite toda. E quando me respondeu, ele disse, por quanto tempo chorarás por Saul, sabendo que eu o rejeitei como soberano de Israel?
Não sou o rei? Olhe com os teus olhos, Samuel. Quando sento à tua frente, no trono de Israel. O Senhor me disse: criei um rei para mim. Outro? Tu eras um bom jovem, Saul. Não havia entre todos os filhos de Israel tão boa pessoa quanto tu. Quando eras pequeno, em teus próprios olhos, não fui até o conselho de tribos de Israel e disse que o Senhor demandava que tu fosse rei. Por que então tu fizeste mal com teus sacrifícios? Eu obedeci às leis. Segui os rituais. Há um rebelde em teu coração, Saul. Realizaste uma insurreição contra Deus. Como tu rejeitaste o Senhor, ele também rejeita tu para ser rei. Samuel, se eu pequei, se transgredi os comandos de Deus, como disseste, é porque temo o povo e obedeço à voz deles. Samuel, quem é ele? Quem é o homem que será o rei de Israel depois de mim? O Senhor me disse: não o procure por sua altura, porque Deus não vê como veem os homens. Um puro de coração. Quem é ele? Antes de morrer, me foi pedido que eu apontasse um rei e que esse rei deveria ser escolhido em Belém. E o Espírito do Senhor deverá estar com ele deste dia em diante. Quem é este homem? Não vim aqui para trazer-te profecias. Vim aqui para dizer-te adeus. O Senhor o abandonou. Espíritos malignos fizeram de ti a morada deles. Não mais virei a ti, Saul. E mesmo assim, temo por ti. Davi! Muito bem, Davi! Egla! Ah, Egla! Estive te esperando, Egla. É o mais novo. Tu gostas? Sim, ele é lindo. Faça um andar. Não, ele é muito pequeno. Ó, vamos colocá-lo no chão. Não, Davi. Ele não é forte o bastante para andar. Viu como ele anda? Sim, está indo até a Ele é mãe. engraçado. Olhe para ele. Venha, Egla. Feche seus olhos. Por quê? Sem perguntas, Davi. Pode abrir. Oh! É linda, Egla. Eu precisava de uma. Eu te agradeço. Vou testá-la agora. Fique aqui e assista. Egla, por que está tão triste? Eu tive um sonho muito ruim. Não deveria pensar nisso. Não ria, Davi. Sonhei que havia ido para longe de ti. Para muito longe. Ninguém poderia nos separar, minha amada. Eu gostaria muito de acreditar em ti, mas... Egla, deve confiar em mim. Assim como confio em minha funda. Veja,
Se eu não acertar aquela árvore, teu pesadelo irá tornar-se real. Não, espere. Davi, eu tenho tanto medo. Não tenha medo, eu estou contigo. Às vezes teus olhos me assustam, meu amor. Mas se fosse de outra forma, talvez não amasse como amo. Tu me amas de verdade? Por que me perguntas? Perdoe-me, Abner. Mas algumas vezes penso que as vantagens de cortejar a filha do rei possam ser a única fonte do seu amor. Não será fácil concluir nossos planos. Se tu tens tais dúvidas, Merab. Amo-te, Abner. Irei ajudar-te a conquistar tuas ambições. Nossas ambições. E mesmo assim, será um trabalho árduo. Não para o capitão da guarda de Israel e não para a filha de Saul. Teremos muitos obstáculos para conseguirmos o que queres. Não serão tempos difíceis, Abner. Quanto ao meu pai, não o temas tanto. A vitória dos filisteus o enfraqueceu muito. Com minha grande infantaria, devo passar sobre a terra de Saul. Terra de Saul. A vitória contra Israel não foi completa porque não matei aquele velho imbecil. Mas essa invasão será o fim de Saul. E vosso soberano será o novo rei de Israel. Lembram-se quando capturei Saul? Que vos pedi que o libertasse. O que mantivemos como espólio? A arca sagrada. Mas agora, quero muito mais que isso. Agora eu terei o sangue do velho Saul. Cada um de vós reinará sobre as terras que conquistar. Sim, como reis. Como monarcas, governando por nossas leis e tradições. Vós deveis comandá-las com obediência. Receberão tributos e passarão o julgamento. No entanto, nenhum de vós deveis esquecerdes que eu ainda serei o vosso rei. O rei dos reis. Os últimos dias passaram tão rápido, Davi. Meus dias de arar a terra passaram rápido também. E tu pensarás em Egla? Tu ainda me perguntas? Ai, ficarei sem ti por tanto tempo. E ficarás com medo? Não, Davi, contigo não. E em uma tempestade, se eu não estiver contigo? Ah, então... eu ficarei com medo. Mas eu correrei pra ti, não importa onde. Mesmo? Sim, Egla, verdade. E se chovesse muito? Claro, mesmo que chovesse um novo dilúvio. És tão bom pra mim, Davi. Preciso ir, Davi. Por favor, Egla, espere. Ainda está chovendo. Não posso ficar, é muito tarde. Egla! Egla! Por que, Senhor? Por que, meu Senhor? Não, essa esperança é em vão, pai. Eu sei muito bem o que faço. Melhor que alguém que ataque inocentes sem uma boa causa. Davi,
Somente Deus sabe a razão de seus feitos na terra. E não há nada que podemos fazer para escaparmos de sua vontade. Mas a morte de minha Egla, isso destruiu a minha vida, pai. Este fato só destruiu teu amor mortal, Davi. Mas também fez dele algo mais bonito, porque Deus o fez algo espiritual. Tu amarás novamente, tu verás. E então tu te confortarás. Confortarás-te pensando em Egla. Perdão, meu pai. Ao Senhor deveis pedir perdão, não a mim. E oro para que o Senhor o perdoe, meu filho. Majestade, a agilidade e poder dos persas inspirou este modelo. A carruagem é puxada por 4 cavalos e está toda armada com couro e bronze. Aqui e aqui, estas lanças vão girar com as rodas e levarão destruição à infantaria inimiga. Então tu pensas que somos invencíveis? Quanto a isso, não há dúvidas, meu senhor. Mas a melhor arma que conheço é um homem gigante. Um homem cuja natureza é regida pela força humana. Ele não é como os outros. Ele vaga pelas cavernas, além da cidade de Gade. Recusa qualquer contato com o mundo. Uma arma humana que liberaria terror nas tropas inimigas. Quando ele é solto, não pode ser detido. Quem é este homem? O nome dele é Golias. E quem conseguiu recrutar o tal monstro para o meu exército? Um informante barato chamado Cretes. Ele está esperando lá fora. Mande-o entrar. Glória a ti, ó rei dos filisteus! Tu és Cretes? Eu, ó tocha flamejante de minha vida, pilar de todas as virtudes, o mais poderoso, o mais generoso, o mais... Chega! Tu conheces Golias? Ele é meu amigo, faz tudo o que peço. Quero que o traga aqui. Traga-o ao banquete do deus Dagon. Se ele é tudo que o meu capitão diz, te darei teu peso em ouro. Oh, mas eu sou muito pesado. Tão pesado quanto um camelo. Levem-no para fora. Golias! Golias, onde estás? Golias! Golias, é Crete! Teu amigo, Crete! Aqui! Onde? O que queres, Crete? Meu amigo e irmão, amigo e irmão, finalmente o vejo novamente após meses. Saudações, Golias, de seu humilde servo. Quantas vezes não pensei em ti? Eu realmente guardei em minha alma o reconhecimento de tua afeição por mim. E finalmente fico frente a você. Posso tratar-te como o pilar flamejante de minha vida, o único conforto de minha existência atormentada, guia brilhante de meu destino. Como posso agradecer-te, Golias?
Primeiro, deixe esse escravo pagar-te tributo com umas poucas palavras. Tu és invencível, Golias. Todos sabem que é o mais forte do mundo e sabem que você... Não! Por favor, não acabe com a maltrapilha existência de teu único amigo que sempre trouxe ouro para ti, não foi? Espere até ver o ouro que te trarei agora. O suficiente para encher a sua caverna. Tu sempre fosse... Golias... Você sempre foi meu melhor amigo, Golias. Eu acho que já chegou a hora de te dizer por que eu vim até aqui para vê-lo. Rei Asrod mandou-me para ver-te. Ele procura homens para uma grande guerra. Se tu lutares para ele, terás todo o ouro que desejares. E não é tudo. A mais, também receberás um presente pessoal do rei. As garotas mais bonitas de Felístia, submissas à sua vontade, Golias. As garotas mais bonitas! Poderoso rei! Eu trago o Golias!
Tragam a rocha de Sansão! Golias, esta rocha nunca foi erguida por um homem só, desde os dias em que o próprio Sansão a ergueu. Este será o verdadeiro teste de sua força. E o Senhor disse a Samuel: construa a tua força com ferro e ouro. Eu enviarei a Jessé de Belém, pois entre os filhos dele está meu rei, aquele que salvará Israel das mãos dos filisteus. Samuel. Cumprimento-te, esposa de Jessé. O Senhor, nosso Deus, escolheu um de teus filhos. E eu vim aqui para encontrá-lo. Aquele que Deus mostrar para mim. Este é Eliabe, nosso primeiro filho. O Senhor disse: não procure por altura ou por aparência, pois Deus não enxerga como os homens. Se o predestinado do Senhor está aqui, só poderia ser este, Abinadab. Ele também não é o escolhido do Senhor. Ele não escolheu nenhum destes. Vós tendes certeza de que aqui estão todos os filhos de Jessé? Abençoado seja Samuel. Jessé, todos os teus filhos estão mesmo aqui? Davi! Menos meu filho caçula. Aqui está ele, Davi. Este é ele. Davi, filho de Jessé, o Senhor apontou a ti como príncipe da herança dele. Tens o coração conturbado, Davi. É verdade. Eu tenho problemas. Está escrito: quem sabe o que é bom para a vida de um jovem, se ele passou todos os dias de sua vida terrena como uma sombra? Quem pode dizer a ele o que o espera quando encontrar o sol? Sim, nós sabemos que tu és o profeta Samuel. Tudo aquilo que és, já foste. E tudo o que serás no futuro já terás sido. E Deus procura novamente aquilo que já passou. Também está escrito: melhor um pobre jovem e sábio que um rei velho e tolo. Se tu falas de mim, Samuel, é verdade.
Eu sou mesmo pobre, mas sábio. Devo retornar a ti novamente, pois o Senhor disse aos meus ouvidos que devo tornar-te rei. Tu tens certeza, Samuel? Sim, Jessé. Não um filho de Saul, mas teu filho Davi, que deverá ser chamado por Deus para governar como rei de Israel. Sobre os grandes eventos que te aguardam no futuro, Davi, não deves nunca contar a ninguém. Estas coisas devem ser mantidas em segredo. Não vos esqueceis. Siga teu caminho. Coma teu pão com alegria, pois Deus já o aceitaste como rei. O Espírito do Senhor estará contigo deste dia em diante. Sara, o que fazes aqui? Deves dormir agora. Eu não consegui. Shhh. Estás indo embora? Eu estou indo agora. Então, eu vou acordar o papai e a mamãe. Não, Sara, não faça isso. Não, por favor, diga adeus a eles por mim. Eu não posso ir contigo. Não, agora não, Sara. Mas eu retornarei logo. Eu te esperarei. Será feito, Senhor. Teu servo deixou aqueles a quem ama para dedicar a vida a servir teu povo em Israel. Que teu servo prove-se digno dessa missão, com a tua ajuda. Muitas provações o aguardam, Davi, mas com tua fé tu serás forte. Tua partida nos dias que virão trará muita alegria àqueles que tu amas. Em 3 dias e noites tu chegarás a Jerusalém. Ajudem, homem cego! Ajudem! Ah! Tenham piedade de mim. Os melhores bifes de Israel. Os mais belos bifes de Israel. 2 chacais e terás grande sorte. Apenas 2 chacais. Saudações, viajante. Esse mercador tem escravos para vender. Escravos de Moab são baratos, apenas 30 chacais. Nos campos, eles puxam um arado melhor que cavalos e tu pode açoitá-los. São baratos a 30 chacais. É quase como dá-los de presente. Então, pastor, o que dizes?
Tire-os daqui. Entregue-os a ele. Bom, sois livres? Compras escravos para libertá-los, pastor? Sim, e que nenhum de vós os toqueis. Obrigado, meu gentil senhor. Obrigado. Obrigado. Socorro! Socorro! Ajudem-me! Por que esses homens estão sendo punidos? Porque eles se rebelaram contra o capitão de Saul. Abner os condenou a morrer de sede nesse lugar. Eles são meus filhos. Em 3 dias não tiveram uma gota de água. Por que eles têm de ser deixados para morrer assim? Como Deus pôde permitir isso? Água. Veja aquilo. Me dê água. Deixe-nos, eles vão te bater. Precisa ir. Abra a boca. Por favor. Povo de Jerusalém! Povo de Jerusalém! Porque sois a praga do teu próprio povo. Sois um estandarte do ateísmo, da maldade e da covardia. Pisam sobre nossas leis e destroem as fundações da nossa fé. Por quê? Por quê? O espírito do mal está em vós. E o espírito do mal é ainda mais forte naqueles que vos governam. Saul! Saul! Tu és o culpado disso. A tua corrupção e pervertido modo de viver fizeram-te um homem mau e destruíram a boa vida em nós. Levantem-se contra as falsas liberdades que os tiranos de Israel vos deram. Digo que vós permanecereis prisioneiros de teus espíritos malignos, se não encontrar-vos em vossos corações a força para rebelar-vos e arrepender-vos. Maldito és aquele que manter-se-á no abismo sem fundo do pecado. Venho para prender este homem. Esse homem está sob nossa proteção. Venha, pastor, para a casa de Deus. É apenas um pastor. E diz ao povo que se levante contra o rei. Pai, não deves pensar demais sobre isso. Exageras a importância desse fato. Exagera, tu disses? Sim. Um pastor se atreve a acusar o rei de Israel e ainda recebe a proteção do nosso sumo sacerdote na casa de Deus. Não devemos dar importância a isso? Já se esqueceram. Esqueceram
Tão rapidamente. A última profecia de Samuel. Ele não falou de vós, meus filhos. Não falou de nenhum de vocês, de nenhum filho meu. Nem mesmo Jonatas. Antes de morrer, ele disse. Antes de morrer, minha responsabilidade é apontar um novo rei. Majestade, quando Samuel apontou-te rei, o primeiro a governar Israel, ele escolheu um guerreiro, um poderoso homem das armas. Este Davi é apenas um garoto. Quero que o tragam a mim. É impossível, pai. Ele está sob os cuidados dos sacerdotes. Sim, os sacerdotes o protegem. Protegem de quê? Eu quero este Davi trazido a mim. Como devemos fazê-lo, pai? Usando força? Eu ordenei que faça. Senhor, deixe esse assunto comigo. Não. Se eu deixá-lo para ti, Abner, ele terminará como um ladrão ou criminoso, alimentando os abutres nos jardins reais. Não. Primeiro quero vê-lo vivo. Eu falarei com esse pastor. Traga-no a mim. Sim, meu pai pode estar certo. Este jovem pastor pode ter algo a nos dizer. O que tu achas, Abner? O que eu penso não é de tua conta. Peço desculpas por fazer uma pergunta ao capitão da nossa guarda. Há muita comoção entre o povo agora. Não me agrada a ideia desse Davi trazer mais problemas para a alma de teu pai, já marcada pela profecia de Samuel. Então tu também temes este Davi? Não temo homem algum, Merabe. Mas estou cansado do espírito maligno de falsos profetas. Se fosse eu, o rei de Israel... Deveria ser. E um dia sentarás ao trono. Digo que não é meu desejo iniciar uma rebelião contra a autoridade real. Não me oponho às leis de Israel ou ao governo do meu rei. Vós sugeris então que não é mais permitido que ninguém fale o que pensa? Ao incitar o povo, tu foste contra a autoridade suprema de Israel. Vi vícios e corrupção surgindo em todos os lugares. Por isso é que eu disse o que disse. A insolência desse pastor afronta a corte? Acho que não, Merabe. Davi não explicou por que fez o que fez, por que agiu desta forma? Acredito que devemos continuar a ouvi-lo. A não ser que isso vos incomode. Eu pediria a opinião desse sábio pastor a respeito desse assunto. Isso é ridículo. Pedir conselhos a um pastor. Logo estaremos pedindo opiniões ao povo. O pastor não está aqui para nos julgar, mas para ser julgado. Como um respeitável conselheiro de Israel, Benjamim de Gaba tem o direito de falar. Se o fará feliz, podes fazer a pergunta a Davi. Agradeço-te, princesa Mical. Há uma cláusula na paz que fizemos com os filisteus. Ela limitou nossa produção de armas e estipulou que apenas nossos oficiais e guardas do palácio podem andar armados. Davi, filho de Jessé, o que tu pensas dessas limitações? Amigos, em minha mente, só há uma forma de resolver essas limitações. É vergonhoso perguntar a um pastor algo que só diz respeito a regentes. Nós ouviremos esse pastor. Deixem-nos. Deixem-nos, eu disse. Tu acreditas em profecias? Lá, acima de nossas cabeças, está o pássaro da noite.
Esse pássaro é uma profecia ruim. Davi de Belém. Davi de Belém. Tu me ofendeste em público, eu sei bem disso. Tens um bravo coração. Fale de nossa paz com os filisteus. Majestade, o tratado limita o uso de armas a oficiais da infantaria e guardas do palácio. É verdade que só meus oficiais e guardas podem andar armados. Então? Mas esse tratado não limita o número de oficiais e de guardas que o senhor pode ter. Davi tem as ideias afiadas. Eu costumava ter ideias afiadas. Não posso odiar-te. Venha. Venha até a mim. Venha. Davi de Belém. Beba. Não tenho sede, ó rei. Pode escolher a taça que quiser. Eu beberei da outra. Não. Eu beberei de ambas. Não estão envenenadas. Enviei meus servos aos mercados no interior. Eles perguntaram sobre Davi de Belém e eu vi que tu és um exímio caçador. E que tem mãos ótimas para a música. Tu tocarias para mim, Davi? Tu ficarias e cantarias boas músicas para que meu espírito fique bem novamente, Davi? Eu obedeço, ó rei. Tu me obedeces? Então ficarás em meu palácio. Tu ficarás comigo, Davi de Belém. A influência de Davi sobre teu pai cresce a cada dia. Tu encontrarás uma forma de fazê-lo perder a força, meu amor. Eu espero que sim, mas o que realmente me perturba é o comportamento de tua irmã. Achas que Mical pode causar-te problemas? Se Davi se apaixonar por ela, sim. Estou de olho neles, Abner. Aquele maldito pastor. E agora o povo o eleva aos céus. Se ele permanecer na corte, nossos planos com certeza estarão em perigo. Nos últimos dias ficou claro que Davi almeja. E o que é? O trono de Israel, Merab. Tu te esqueces da profecia de Samuel? O feitiço dele paira sobre tua irmã Mical e sobre aquele Benjamim. Mas não em mim! Não em mim, Merab! Acalma-te, Abner. Acalma-te. Ou a tua apreensão irá contra ti. Tu, Saul. Tu que fostes herói vitorioso de 100 batalhas. Agora sofreste tua primeira derrota. Por quê? Porque tu não é mais o Saul de anos atrás. O Saul que era amado por todos em Israel. O Saul que era temido pelos inimigos. O Saul do qual meu pai Jessé sempre falava.
Ó Senhor, ajude-o. Não o abandone. Adie aquele dia em que ele não mais será rei. Devolva a ele a sabedoria, a tua proteção. Imploro a ti. Davi! O que fazes aqui tão sozinho na sala do trono? Nada, minha princesa. Nada. Eu procurava-te, Davi. Meu pai te aguarda nos aposentos dele. Ele está chateado e quer ouvir tuas canções novamente. Devo ir encontrá-lo, princesa. Meu nome é Mical. Agradeço-te. Mical. Fico feliz que tenhas feito o espírito de meu pai se acalmar. Tua doce presença e teus conselhos são de grande ajuda para ele. Se não tivesse encaminhado até as mentes dos sábios, os meus conselhos sumiriam no vento. Verdade. Mas tu foste capaz demais. Tu fizeste teu caminho para nossos corações. Quando eu falei dos sábios, era a ti a que me referia. Mical. Vá, Davi, pois meu pai te espera. Muito bem, Jonatas. O seu braço é firme e forte, como era o braço de Saul. Sim, ele era um grande rei. Agora está velho. E com a sagacidade, ele também perdeu a força. Ele não sabe em que situação ruim está o reino agora. Olhe para mim. Sou obrigado a atirar lanças em meras imagens de nossos inimigos, ao invés de pegar armas e resgatar a arca sagrada dos malditos filisteus. Está certo, Jonatas. Mas digo-te que o dia chegará, e esse dia não está longe de nós. Chegará o dia em que o povo de Israel voltará a ser o que era. Davi, tu falas como um profeta. Há muito que perdi a esperança. Está errado, Jonatas. Não falei como um profeta, mas como um homem. Um homem que tem fé na justiça divina e está pronto para servi-la. Até para os homens a força é necessária. Sim, eu até usaria força. E isto? Para que te serves? Esta é a arma do profeta. Eu vou mostrá-la. Em tuas mãos está o destino de Israel, Benjamim de Gaba. Saul confia em tua sabedoria e por isso fez-te um emissário. Para restaurar a autoridade do rei, a arca sagrada deve retornar a Jerusalém. Tu sabes dos riscos que nossa terra corre. Vou tentar não desapontar o rei. Mesmo que custe todo o ouro de Israel. Seja o que for que os filisteus pedirem, prometa a eles. Farei o que tu queres, Abner. Escute bem, Elazar. Os israelitas pagarão o que quiseres, se devolveres a arca sagrada deles. Abner, o capitão da guarda deles, o meu mestre, enviará Benjamim de Gaba como emissário. Esse emissário falará com palavras suaves, mas tu não precisas ouvi-lo. Meu senhor Abner pede que tu não escute tal emissário, ó rei. Vejam a loucura de Saul. Ele se atreve a pedir a arca. Só levarei a arca a Jerusalém quando eu tiver destruído o velho Saul.
Envie Golias para a entrada de Gat para emboscar o emissário. É por causa dela que tu sempre carregas isto contigo? Ela era bonita? Sim, Mikal. Homens buscam o ideal no amor de uma mulher. Em meus olhos, Egla era tudo. Ela era perfeita. Sua presença alegrava meu coração e alma. Então, com lembranças como essa, tu não amarás outra mulher facilmente. Não sei, Mikal. Antes eu acreditava nisso, mas agora eu não sei mais. O assassinato de Benjamim de Gaba é mesmo um duro golpe, meu rei. Israel sentirá por ele. Ele era um dos grandes homens de Israel. Este infortúnio pode incitar sentimentos de que precisamos de um novo rei. Um novo rei para restaurar o bom nome de uma coroa agora ferida. Mas este problema poderia ser evitado facilmente. Como? Fazendo de Davi seu emissário para o rei filisteu Asrod. Davi? Sim. Davi é o único homem que tem chance de sucesso nesta missão. Ele já nos deu provas suficientes de sabedoria e inteligência. Muito bem. Chame-o. Tu tens sido de ajuda para o meu pai, o rei, e de ajuda para mim. E por isso eu te agradeço. Não sou mais a triste e solitária garota que uma vez fui. Mas agora, eu estou feliz, mas quanto tempo isso irá durar? Mikal. Pode durar para sempre se quiseres. Mikal. Davi, filho de Jessé? O rei Saul quer vê-lo. Que fazes em meu quarto? Já acabaste teu doce passeio com o teu pastor? Aquele pastor é um conselheiro da corte, Merabi. Um que diz como um profeta que há um espírito maligno no rei, nosso próprio pai. O que queres dizer? Que ele está tentando fortalecer seu lugar na corte e está usando-te para fazê-lo. Como podeis dizer tais coisas? Davi merece todo o respeito do povo e também o do rei. Ele é digno. E é digno também do amor de uma princesa? Certamente, Merabi. Digno também de ter o amor de uma princesa. Samuel está morto.
E toda Israel sente por ele. O enterraram em Rama, no lugar onde nasceu. E os filisteus, eles vão se juntando, os filisteus. Eu os vi. E a infantaria deles. Agora eu tenho medo e meu coração está inquieto. Quando chamei ao Senhor, Ele não me respondeu. Nem por profecias, nem por tristezas. Agora que os filisteus juntam seus exércitos para a batalha, ouvi falar do campeão deles, chamado Golias. Golias de Gate. Golias, cuja altura é de 6 côvados e 1 palmo. Ele tem um elmo de metal sobre a cabeça e está armado com uma cota de ferro. E o peso da cota é de 5.000 ciclos de metal. A haste da lança dele é como um eixo de tecelão. E a ponta da lança pesa 600 ciclos de ferro. E este homem, sozinho, desafiou os exércitos de Israel. Traga-me um homem para lutar comigo. Serei eu este homem? Serei. Serei eu este homem. Tens grande confusão no coração, Davi. Mas não deveis ter medo, pois é a vontade de Deus que o guia. Ele te dará forças para que possas retornar à arca sagrada, símbolo da fé de Israel, ao povo dele. Siga teu caminho, Davi, filho de Jessé, e não temas em teu coração. Sim, Samuel. Davi, fique. Tu serás morto como Benjamim de Gaba. Imploro a ti, Davi. Fica. Não deves pedir que eu fique, Mical. Tu sabes que eu devo ir. Mas se tu não retornares... Davi... Onde vais? Não vá adiante, Senhor. Um grande infortúnio cai sobre nós. Os filisteus estão destruindo tudo. É o fim de Israel. Escutem, voltem a Jerusalém e avisem a corte. E os demais, sigam-me.
Nós de Israel não fizemos nada para que esses eventos ocorressem. Os mercenários de Asrod invadiram nossas terras. Eles já destruíram nossas cidades periféricas e mataram nosso povo. Quando a lua surgir, eles estarão nos portões de Jerusalém. Jonatas, não te esqueças que Jerusalém é o coração de Israel. E que deixá-la sem defesa pode ser um grande erro, pois o inimigo tem mais de 10 vezes o total de nossas forças. Lembra de que outra derrota pode ser a nossa última. Não, Isaac. Medo. Uma cortina de desonra é o medo. Olhem para ele. Em meio a vós. Está fixado como uma máscara de vergonha em vossas faces. É o mesmo medo que fizestes pensar em trair meu pai Saul em outra batalha. Ficais loucos de medo e fugistes. Covardes! Não há quem possa contra aquela infantaria, Jonatas. Será nosso fim. Não, ainda não. Os olhos de Asrod nunca chegarão perto o suficiente para ver a cidade do rei Saul. Nós é que devemos atacá-los! A infantaria de Israel, ó rei. Isso é loucura. Essa infantaria deveria ter ficado guardando Jerusalém. Davi, o meu lugar é aqui. Devemos tentar o impossível para pararmos os filisteus. Um suicídio? Para segurá-los? O impossível é para Deus. Vou falar com Asrod sozinho, como fiz antes com Saul. Quem tu és? Davi, filho de Jessé. Davi, filho de Jessé? O pastor Davi. O renome da sua sabedoria espalhou-se por muito longe. Mas ela é inútil. Inútil e estúpida sabedoria. Então é em tu que os israelitas confiam? És aquele que acalmas o velho e tolo Saul? O que Saul quer? Eu digo-te em nome do Senhor que nos devolva a arca sagrada e que não passe com tua infantaria na terra de Israel.
Tu, pastor. Tua insolência não tem limites. Teus israelitas se rearmaram, apesar do acordo que fizemos com eles em Gate. E pedes a mim que mantenha minha infantaria fora de suas terras? Eu não peço a ti que te mantenhas fora, mas Deus quer assim, e assim é a lei de Deus. Tu não podes destruir um povo derrotado. Assim é a lei de Deus? Meu único Deus é o ouro. E minha única lei é Golias. Vença Golias e não destruirei Israel. Davi, filho de Jessé. Golias! Olha pro céu, Golias! Os abutres se reúnem para ti!
Matem-nos! Parem! O rei Asrod está morto! Fomos vencidos! O que fazem aqui? Que truque é este? O que praticam aqui? A menos? O que é isso? Um alvo? Um barril de vinho? Ensaiaram a morte de teu rei? Não, ó rei. O barril de vinho está abaixo do trono. Isso é prova de que o homem que mataríamos é teu inimigo em tua própria corte. Sou grato a vocês. Mas agora é melhor irem. E segurem suas línguas ou as cortarei. Vão embora, vão. Não retornem a Israel até segunda ordem. Abner. Estás louco, Abner. Pedi que planejasse tudo sozinho. É um segredo que apenas nós sabemos. Um segredo, entendes? Por Israel. Abner! Abner! Imploro-te, escuta-me, não faça isso. Precisamos atacá-lo agora, porque pode ser nossa última chance. O povo gosta de Davi. Eles irão se rebelar e meu pai... Teu pai concorda. Tu sabes o quanto ele teme Davi. Quando terminarmos com ele, o povo irá se ajoelhar à vontade do rei. Não faça isso. Mande que os outros o façam. Não posso, Merab. Não arriscarei uma falha. Eu mesmo preciso fazê-lo. Escuta, Abner. Vamos deixar tudo isso. Vamos embora daqui. Não faça isso. Eu imploro a ti, não faça isso. Deixe-me ir, Merab. Não. Não há tempo a perder. Não. Deixe-me ir, eu disse. Abner. Abner.
Abner. Agora, meu pai, estás livre. Tu destruístes o espírito maligno. Não. Ele matou Abner. Ele matou Abner. O espírito maligno em Saul ainda vive. Só desaparecerá quando ele morrer. Eu sei qual o meu destino, Merab. Também sei o destino do povo de Israel. Levem-no. Glória a Davi, herói de Israel. Vida longa a Davi. Vida longa a Saul, o rei de Israel. Eu pequei, Davi, eu admito. Queria fazer-te mal. Mas neste dia, tua alma é preciosa para os meus olhos. Mical, tome minha filha, que eu entrego a ti como esposa, por teu valor para com Israel, por lutar a batalha do Senhor. Misericórdia seja tua, meu filho Davi, porque tu realizarás grandes feitos.